Sim, porque tudo há um polo oposto, como um reflexo. Então, a causalidade também há uma acausalidade, que é a própria potência de vida por trás da física, que é onde a física começa a se confundir quando ela chega no plano quântico, porque aí as polaridades não estão mais divididas da mesma maneira. E aí entra a questão do acaso. Este acaso é aquilo que está além da física newtoniana, aquela gravitacional, aquela física exata. O acaso é algo que é potência, é algo indefinido. Então não há uma causa, também não há um efeito, assim como não há uma onda e nem uma partícula em definição. Entende? Porque para que haja a onda é preciso que haja uma partícula que seja um reflexo, um espelho que refleta essa onda. Então, quando a consciência percebe a onda anterior à partícula, é porque ela já teve a percepção de partícula como referência. Então, ela já é uma dualidade antes. Então, a causalidade, também tem seu oposto, que é a acausalidade, que seria o próprio espírito por trás da matéria observando a matéria. Essa acausalidade vem da influência que ele tem sobre a matéria, que é uma influência onipotente, porque ele é tripolar, trifásico. Então, tem a matéria como uma expressão terrena e o espírito como uma expressão energética, trifásica. Então tem o polo positivo, negativo e neutro. E graças a essa trifase, ele consegue então perceber o passado, presente e futuro como inconsciente, consciente e subconsciente. E por isso então ele consegue perceber a causalidade de uma forma completa, através da sua própria natureza, porque ele percebe a si mesmo através da matéria. E ele percebe essa trifase, esse polo trifásico, que é uma fase, um ciclo de dialética. Só que é um ciclo de dialética que consegue se reproduzir ao infinito, trazendo então qualquer sincronicidade, alcançando qualquer possibilidade, independente da resistência. Independente da resistência de causa e efeito, independente da barreira que a causalidade lhe proporciona, ele é como a raiz que vai permear o concreto até rachar em busca da água. Como o Minotauro que chega no beco sem saída do labirinto e bate a cabeça até abrir a porta. Então essa tem a ver com a acausalidade. Por isso que é um minotauro, porque ele é animal, então ele é irracional, entre aspas. Então ele não tem uma causa, nem um efeito, ele simplesmente é. E ele é acausal, é igual à consciência, igual ao espírito, à vida. A vida ela não tem uma causa, não tem um efeito específico, definido. Isso é o que a gente define com base nas nossas impressões individuais. A gente então vai tecendo, vai narrando essa causalidade. Essa narrativa de causa e efeito é aquilo que a gente vai fazendo. E aquilo que a gente vai fazendo vai ficando registrado como memória e vai sendo organizado pela consciência, ordenado. E aí vai surgindo então aquilo que a gente chama de passado, presente e futuro. E o futuro, que a causalidade da sincronicidade perfeita vem, ou seja, a sorte é exatamente o futuro da potencialidade infinita, que consegue então sintetizar o presente e o passado e consegue oferecer infinitas possibilidades. Mas quem consegue acessar essas infinitas possibilidades não é a parte consciente, é a parte subconsciente. Dois cavaleiros, lembra o símbolo do templário? Dos templários, que os templários usavam? É o físico e o duplo etérico, o doppelganger. Esse doppelganger é o espelho
É o espelho da alma. Porque a alma ela tem esses dois lados. Tem o lado consciente e o lado subconsciente. Esse lado subconsciente é essa luz do futuro, que é a matéria em seu estado ondulatório, em seu estado quântico, em seu estado de possibilidade e não de definição, como memória. E essa possibilidade, ela acaba sendo um norte de decisões. E ela acaba oferecendo esse norte de direções através de símbolos. E esses símbolos são percebidos, podem ser percebidos através dos signos que a mente consciente consegue então enxergar. Então a sorte vai depender da concentração da consciência de vigília, que vai ser ou não capaz de perceber essas mensagens que ela recebe da mente subconsciente. E não na capacidade de controlar as decisões, porque a mente consciente é limitada, é pequena e fraca em relação à sua inversa, que é subconsciente, que percebe uma quantidade muito maior, uma área muito maior. Porém, por ser subconsciente, ela percebe em um grau de concentração inferior. E é por isso que ela não consegue ter clareza. Clareza consciencial, porque ela não tem escolha. Ela simplesmente se expande como um minotauro louco querendo quebrar as paredes. É uma força bruta. E a parte consciente é como um foco que concentra essas múltiplas possibilidades que surgem em diferentes dimensões. E o pensamento é capaz de acessar. Através da sua dialética, ele consegue então acessar todas essas múltiplas possibilidades do subconsciente. Mas sempre através da conversação entre ela, a mente consciente, e a mente subconsciente. É a conversação entre o que a alquimia simboliza como o Sol e a Lua, as duas torres.